Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae, do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, meus amigos. Depois de 2 programas em que vocês tiveram que me aturar numa reprise, é porque o meu produtor, sabe, aquele cara que você conhece, meu filho, João Marcelo, tinha que tirar umas férias de 15 dias. Ele tirou. E tudo bem, sem problema nenhum. Mas nós estamos de volta com um programa absolutamente bom. Você vai ver. Você vai ver. Para começar, o nosso primeiro convidado, que acaba de lançar um livro, A Imprensa Alagoana no Ocaso do Império. Eu já estou profundamente curioso para ler. Profundamente curioso. Eu sou fã incondicional, de carteirinha, sem carteirinha, do jeito que for, desde que eu cheguei aqui praticamente, que é o professor historiador, sobretudo um grande historiador, Douglas Aprata, vice-reitor do SESBAC. Mas que prazer receber você, Douglas. Ô, querido, o prazer é meu, é recíproco e eu estava saudoso, né? Que já faz algum tempo que nós nos vemos. É verdade. Eu passei por alguns problemas de saúde. Exato. Desde o Covid e problemas que me afastaram do convívio, né? Meu convívio era com enfermeira, com médico, com o pessoal do hospital. Mas consegui sobreviver. Com certeza. Bom guerreiro que sou, como você é, né? E ultrapassei, deixou algumas sequelas, que também eu, né? Mas estou aí firme, forte, pensando, isso produzindo, trabalhando. Isso. E aqui eu tenho uma grata satisfação de reencontrar você. Muito obrigado. Agora tivemos em algum evento aí, não sei se a gente frequenta muito evento, né? Mas é uma alegria muito grande estar aqui, frente a frente, tete a tete, com este grande guerreiro da comunicação, né? Jornalista. Muito obrigado. Que veio para Alagoas, né? Rio de Janeiro, Paraíba, ele andou aí, urbe et orbe, aí pelo Brasil, mas verdade. Para a alegria dos alagoanos, para a honra dos alagoanos, ele fixou a âncora aqui. Espero que ele não saia mais. Não, mas para quem olha para aquele mar azul, não tem como sair. Sim. Tem como sair? Não tem como. Se apaixona pelo povo, se apaixona por tudo. E foi o que aconteceu comigo aqui. Você se alagoanizou. Eu digo sempre que eu sou um carioca criado com tapioca que hoje está em Alagoas. Então é um negócio gostoso, né? É você sentir essa alegria. Mas me conta uma coisa, meu caro Douglas Aprata. Como vamos de história com H? Olha, eu continuo sendo um historiador, produzindo, agora tem a minha última obra aí, que está com você, e essa obra tem umas características muito interessantes e diferentes que eu vou narrar a você daqui a pouco, né? Então é a última obra, essa, já tenho algumas outras também para fazer. Eu vou completar 80 anos em janeiro, dia 4 de janeiro de 2004. É um menino. Agora tem um livro sobre mim que não foi o que eu escrevi, foi entrevista, as pessoas vão fazer, esse livro está no próximo ano. Olha, estou ainda um menino, sou o menino de São Miguel, morando na casa cheia de fruteiras, morando lá na minha infância. Bom demais. Voltei à minha infância, sou eu que planto quase 100 plantações, né? Cajueiro, mangabeira, araçá,
É verdade. Né? Araçá, e daí vai. Banana, limão, laranja, pinha. É verdade. Então, agora me conta uma coisa, Douglas. É um terrenozinho, mas e a gente faz, eu faço o que fazia quando era garoto lá em São Miguel dos Campos. Isso é bom. Agora me conta uma coisa, você como historiador, e você já historiou muita coisa, sobretudo daqui do estado de Alagoas, de Brasil, de tudo. Eu pergunto a você, será difícil para os historiadores fazerem a história política do Brasil atual? Olha, não. Cada geração de historiadores, ela se defronta com situações novas, né? Conjunturas novas. Isso. Personagens novas, situações novas. E é claro que a gente pensa que sempre a época em que vivemos é a mais turbulenta, mais importante. Mas não é. Toda época, o mundo é câmbio, né? A vida é câmbio, é verdade. Mudança. Verdade. Mudança sempre. Então, acho que não será, mesmo porque são fatos muito expressivos, né? Evidentemente, com a conotação nova. Se você lê o meu último livro, você passa por um túnel do tempo, então você vai ver como era a sociedade do século XIX, final do século XIX, final da monarquia, né? Já os ventos da República já chegando, né? Então são os 10 anos anteriores à República, então você vê que nada mudou em termos de turbulência, de confrontos políticos, ideológicos. Só que esta fase que nós estamos vivendo, no mundo inteiro, não é só o Brasil. É verdade. No mundo inteiro, verdade. Estados Unidos, França, Inglaterra, o mundo inteiro, China, etc., que é a grande hoje, o grande motor, né, do mundo atual, é a China, está ombreando com os Estados Unidos, mas já tem características muito especiais. Então essa situação sempre existia. Eu vou lhe dizer, na época do Império Romano, famoso Império Romano, que se expandiu pela Europa inteira, pela Ásia, pela África, era o dono do mundo, como hoje tem os novos donos do mundo, sempre tem o dono do mundo. Claro. Né? Aí quando houve a queda do Império Romano, as pessoas diziam que era o fim do mundo, né? Aquela estrutura monumental, aquela organização impecável, militar, econômica, tecnológica, e caiu para os chamados bárbaros, né? Os humanos chamavam de bárbaros, mas eram outras culturas. Então, esses conflitos que se sucediam em Roma terminou com a queda do Império Romano. Exato. Mas o mundo continuou, porque o mundo continua. Agora, evidentemente que nós vivemos hoje numa situação de polarização extrema, né? Polarização que existe no Brasil, mas não é só no Brasil, é na Argentina. Agora foi a França. A França está dividida meio a meio, né? Está inclusive ingovernável. Exatamente. Tá? A Inglaterra está aí, a gente não sabe até quando também. Estados Unidos, que é a grande potência do mundo hoje. Então, são situações que aparecem. Certamente, os historiadores de hoje e do amanhã vão tratar isso como todas as crises que atravessou a história e solapou os países e que perturbou os países e as populações. E nós somos muito perturbados com essa polarização. Terrível que existe. Exatamente. Aí eu pergunto a você, em função disso tudo, as mutações que virão a seguir fazem parte das suas previsões? Do que virá em termos de construção de história? Olha, é difícil para o historiador ou para qualquer pessoa ter certeza do futuro. Claro. Sempre as pessoas que procuraram o historiador ou até as pessoas que fazem previsões, Nostradamus, etc., acertarem 100% as previsões, né? Nós temos situações, as situações cambiam, mudam, e elas têm às vezes um domínio próprio, que escapam toda a estratégia, todas as previsões que existem. Então, evidentemente que nós estamos enfrentando uma época de polarização, onde uma ordem mundial que se fragmentou, porque existia sempre, né, a União Soviética até a Segunda Guerra. Exatamente. Antes da Segunda Guerra era a Alemanha e Inglaterra e França, né? Aí depois entra os Estados Unidos como a grande força triunfante, aí tem os Estados Unidos e a União Soviética que se desintegrou,
mas havia uma certa serenidade. Houve a guerra da Coreia, houve a guerra lá do Vietnã, e que o homem nunca deixou de guerrear. Nunca houve um período de paz na humanidade. Verdade, Jamais, em tempo algum. Desde os ossos, que lutava com os ossos dos animais, até a bomba atômica que existe hoje. Então, os motivos foram diferentes, mas... Diferentes, claro. Todos os espíritos. Claro. Culturais, religiosos, econômicos, blá. Então nós temos hoje, exatamente, mais uma reedição desses confrontos, agora embutido numa polarização ideológica que tem uma vestimenta própria entre uma direita e uma esquerda, que é o mundo inteiro, mas que advém da globalização, da perda do comando central, que era os Estados Unidos, da mesma forma que o Império Romano, que também se fragmentou, o Império Grego, Império Persa, e os Estados Unidos tiveram diminuído a sua força hegemônica, mas sem deixar de ser a força dominante. Com certeza. E nós temos, então, um mundo novo que a gente realmente... É muito difícil você dizer o que é que vem. Porque o último grande historiador que previu o fim das guerras, etc., que foi aquele norte-americano, entrou pelo cano de verde e amarelo, como diz isso. Verdade. Né? Então, muito pelo contrário, parece que é um acirramento novo. Não, ele dizia que tinha acabado com a fragmentação da União Soviética e a vitória do capitalismo sobre o socialismo. Acabou a era de guerra, de polarização, etc. E ele, eu não me vem agora o nome dele, mas ele já escreveu outro livro, é um grande historiador, é um grande cientista, mas ele se errou redondamente. Então, eu não me atreveria a dizer o que vem, mas certamente nós estaremos adaptados. O que pode vir, e que eu temo muito, receio muito, é uma guerra atômica. Né? A guerra da Ucrânia, porque não existia a bomba atômica. Hoje existe a atômica de hidrogênio e tudo. E ela pode varrer a humanidade da face da Terra. E, aliás, o que está acontecendo hoje naquela região, naquelas regiões ali, é profundamente perigoso. Sim, em relação a isso. Muito perigoso, porque as pessoas, eles não querem a paz. A gente senta na mesa, até o Lula falou assim, olha, toma uma cervejinha. Ele disse isso, foi aquela gozação, mas ele de alguma forma tem razão. Senta à mesa e vamos conversar. Verdade. O Papa, vamos fazer a paz. Mas nem se houve, nem um lado nem o outro, mas principalmente a Ucrânia não quer paz. Não quer a paz, quer a rendição. E a Rússia não vai se render. É verdade. A Rússia nunca se rendeu a ninguém. Verdade. Ela enfrentou a Napoleão, enfrentou poloneses, enfrentou Stalin, não é? Enfrentou a França, a Segunda Guerra, né, os nazistas. Isso. E ela é um país continental, é o maior e eles têm um acendrado amor pela terra, eles chamam Mãe Rússia. Mas podia se sentar e chegar a um acordo. Com certeza. Não se pode dizer, não pode, vamos guerra, toma dinheiro, e aí aparece... Não há dinheiro para combater o câncer, não há dinheiro para a gente chegar aos 200 anos. Né? Hoje diz que 100 já se faz com facilidade. Mas eu queria que fosse 200, que eu queria estar aqui com 200. Claro. Né? Eu e você. Mas vamos lá, Douglas, deixa eu mudar um pouquinho agora. É isso aí. Aqui para nós. Vamos lá. Aqui para nós. E eu quero saber o seguinte, como vai o nosso SESMAC? Olha, o SESMAC é uma instituição consolidada, é a instituição não governamental mais antiga, depois da UFAO é a mais antiga, e que é plena de êxito. Nós obtivemos sempre, nas avaliações, nota máxima. Verdade. Nota 5 em todas. Medicina, agora mesmo, medicina acabou de ganhar acreditação nacional. Além da avaliação nota 5, acreditação nacional por outros órgãos. E estamos pleiteando agora a nossa acreditação internacional. Todos os nossos cursos, eu acho que tem um ou dois que não são, é nota 4, mas todos os nossos cursos são nota 5. Né? A UNIT chegou com uma força muito grande aqui, mas ela já passou o bastão, né? E aliás o presidente da UNIT disse, olha, vocês vão fechar, porque nós vamos tomar o lugar de vocês. Eu digo, vai não, você vai ver, você vai sair daqui e não vai fazer. E não deu outra. Eles agora venderam a parte daqui e continuam lá em Sergipe, que é um grande empreendedor, um empreendedor de respeito, uma pessoa, mas ele se enganou com o SESMAC. O SESMAC permanece vivo, sobreviveu à Covid, trabalhamos no Covid a todo vapor. Não, o nome consolidado. Tudo, nós estamos consolidados. E aqui estamos, com muita dificuldade hoje, porque depois da pandemia, com o empreendedorismo, com os negócios que podem ser feitos, as pessoas não estão ligando muito
para a formação. Né? O cara quer ser empresário, mesmo o camarada que às vezes, que é um médico, não sei o que, ele decide fazer o empreendedorismo. Exatamente. Né? É o que você faz. Não é? Você é um pequeno empreendedor. Né? Esse programa não é governamental, é um programa de um empreendedor, de um jornalista vitorioso na sua carreira que tem um empreendimento que é uma maravilha, esse bate-papo e a sua coluna tribunal. Obrigado. Agora me diga uma coisa, como é que você, enquanto vice-reitor do SESMAC, enxerga essas quase que profundas modificações no status da educação nesse país? Olha, a educação, como a economia, como a medicina, como a ciência, como nós temos na era digital, certo? Nós estamos na era digital, onde as redes sociais conseguiu superar os jornais. Eu continuo leitor de jornal, gosto do papel, do cheiro do papel, da tinta, da Tribuna, do Globo, do Estadão, né? Gosto, mas vivemos numa era nova. Então, a turma mais nova tem uma diferenciação da nossa geração. Claro. Eles gostam de Anitta, eles gostam, né, da Jô Todinho, eu gosto do Nelson Gonçalves, eu gosto do tango, eu gosto do bolerão, né? Mas a gente se encontra porque música é tudo. Com certeza. Muito bem, mas a educação também mudou. Né? Muito. Mudou muito. E precisa mudar. Aliás, para melhor, a educação brasileira está na rabeira da rabeira dos países todos. Eu não sei o que é que acontece, mas sei também, né? Que é você ter toda a atenção voltada para o ensino superior e deixar o ensino básico de lá. E aí só teríamos a melhoria se a federalização do ensino básico fosse feita como você tem a federalização do SUS, tivesse o SUS de educação. Perfeito. Né? Não deixar comprar. Não, isso é a prefeitura. Não é a prefeitura. A prefeitura não tem condições. Não adianta dar dinheiro à prefeitura, não adianta, porque não tem condições. Isso teria que ser como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica, federalizar a educação básica. Isso eu concordo, é o Cristóvão Buarque, que eu nem simpatizo muito com ele. Eu acho ele muito grande. Ele é até meio vaidoso, mais do que o necessário, mas eu sou um admirador dele. Ele sabia onde tinha o pé. Sabia onde tinha o pé. Então eu concordo com ele inteiramente. É preciso federalizar a educação. Muito bem. Então a educação mudou. Nós estamos numa época digital, tudo é digital, né? Aliás, eu tenho minhas restrições que eu acho que eu gosto, adoro. Detesto quando chego no shopping ou no aeroporto que entro naquele negócio do veículo para guardar e não tem uma pessoa. Às vezes não está funcionando, aí você tem que descer na chuva, no sol e procurar. Meu Deus! Então esse gosto pelo dinheiro desenfreado é uma característica muito dessa época consumista, mas que não deveria ser. Porque o homem é insubstituível, mesmo com inteligência artificial, mesmo com toda assim, a tecnologia, mas sem o homem nada para frente. Com você tinha que ser o programa inteiro, mas infelizmente não dá. Eu falo demais, mas eu quero chamá-lo para a gente discutir um assunto. Até convido você a ler o artigo que eu escrevi ontem, sexta-feira, na Tribuna. Na Tribuna. Que se chama Sociedade Artificial. Não fui à Tribuna lá para o SESMAC ontem, amanhã deve chegar, hoje, aliás. Sociedade Artificial, que é exatamente em cima da inteligência artificial. Porque eu quero chamar você para a gente conversar sobre isso, sobre a inteligência artificial e os males que ela pode provocar também. Ok, meu amigo? Ok. Já terminamos? Terminamos, infelizmente. Meu Deus do céu, eu tô triste. Eu tomei o tempo do meu entrevistador. Você é um historiador, viu, minha filha? Coisa que não acontece com a arquitetura. O João é o quê? É designer gráfico. Designer gráfico. Ixi, a mesma área. Designer gráfico. Então eu lamento profundamente, porque estava um bate-papo maravilhoso, mas eu estou Quem lamenta somos nós. Mas eu estou reencontrando você. É verdade. Certo? Estou reencontrando você depois de 3 anos, né, de doença, porque essas duas cirurgias, uma na perna direita também, eu passei um tempo em São Paulo, né? Mas estou aqui firme e forte, andando e adorando viver. Que coisa Como é boa a vida. Isso é o que vale, eu também. Douglas Aprato, deixa eu mostrar aqui o livro, A Imprensa Alagoana no Ocaso do Império.
e lhe perguntar onde é que o meu telespectador encontra o livro. Olha, esse livro está esgotado. Nós vamos fazer uma segunda edição. Esse aí foi o governo do estado, o Joaldo, que achou maravilhoso. Esse livro foi o primeiro trabalho que eu fiz no mestrado há 51 anos. Ah, que beleza. E tinha se perdido. E o Cícero Pérez encontrou e aí o Joaldo soube e mandou com aquela... Muito obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. A hora que você quiser, estou sempre à disposição. Muito Sou obrigado. seu admirador e recomendo... não esse livro, mas o Tribunando com a Independência, que é uma maravilha para o telespectador. Mesmo. Bom, gente, vamos até os nossos comerciais. Lembrando a vocês do nosso querido Sebrae sempre presente aqui conosco. Esse Sebrae que a gente falou aqui de empreendedorismo que toca cada vez mais. Vamos lá, gente, voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, que coisa boa e com gente boa. Você viu a primeira entrevista com o vice-reitor do SESBAC, Douglas Aprado, historiador de primeira, foi fantástica. E agora nós vamos tratar de outro assunto também. Quem está comigo é Otávio Lessa, você sabe, é claro que você sabe, mas eu não vou tratar do assunto do Tribunal de Contas com ele hoje. Apesar dele ser o vice-presidente e estar como presidente em exercício, eu não vou tratar desse assunto. Eu vou tratar do GLOB. Você sabe o que é o GLOB? Sabe não? Então eu vou explicar. O GLOB, o que é o GLOB? O que é o GLOB mesmo? Grande Oriente do Brasil. Pois é, o Grande Oriente do Brasil. Sabe o que quer dizer isso? Maçonaria. São a maçonaria que cada vez mais se abre para a cidadania, para a sociedade de um modo geral, mostra para o que veio, desde o século passado. Que passado? Antepassado. 1700. 1700, exatamente. Mas ele, Otávio Lessa, ele é o grão-mestre do GLOB em Alagoas. Vamos conversar, porque vem novidade por aí. Tudo bem, Otávio? Tudo bem, Geraldo. Como é que você está? Tô bem. A gente está aí com saúde, Geraldo. O resto está tudo em ordem. O resto está em ordem, é verdade. Mas vamos ver, como é que está funcionando? Você assumiu como grão-mestre já tem um ano. Fez um ano em julho. Fez um ano em julho, exatamente. E você está fazendo uma revolução na maneira de situar a maçonaria junto à sociedade? Geraldo, é a nossa proposta. Quando eu aceitei concorrer às eleições, a ideia e o nosso programa de gestão era exatamente isso. Inovar a maçonaria, inovar no sentido das restrições que algumas pessoas têm por falta de conhecimento e as outras a imagem negativa e hoje vivendo no tempo do feminismo, né? Por que a exclusão das mulheres, né? E são temas que a gente está desmistificando com o decorrer da nossa gestão. A nossa gestão, ela está exatamente todas as ações sociais, a maçonaria, ela só tem uma finalidade, ação social. Exatamente. Então, todas as ações e projetos que forem realizados pela maçonaria em Alagoas, quem vai realizar são as esposas de maçons, as pessoas que querem participar
que nós chamamos de as fraternas. As fraternas. Certo? Então a gente criou já a abertura com relação à discussão que tinha. Não, por que é só homem? Por que mulher não participa? Ou seja, estamos quebrando devagarzinho, porque dentro da própria maçonaria existe ainda a resistência, né? Então nós avançamos bastante nisso. A outra avanço... Deixa eu parar aí para te perguntar uma coisa. Não. Como tem sido a receptividade disso? Rapaz, primeiro que as mulheres acalmaram com relação à saída da gente para ir para a maçonaria, né? Que só vir junto, não tem problema nenhum. Certo. Vem, participa, e tem os encontros e no meu caso, a Maria Helena está conduzindo, por força de ser minha esposa e eu estar como grão-mestre, ela hoje lidera a parte feminina no estado. E a gente está buscando cada vez mais mostrar para as lojas, que a gente chama de loja ou oficina, né, que a importância dos maçons, aqueles que têm mais restrições, demoram um pouco mais, mas que a gente vai criando um núcleo em cada loja dessa oficina. Verdade. E que a gente possa exatamente ter esse avanço com a sociedade. Vai olhar de outro jeito, a própria mídia vai ficar também curiosa de saber como é que as mulheres estão fazendo as ações, e a mídia, de um modo geral, se aproxima, porque é uma coisa nossa. Por exemplo, esse espaço que você está nos dando aqui é de uma importância enorme, porque a gente vai desmistificando, a gente sabe que é um trabalho devagar, é uma sementezinha que a gente vai plantando, vai mudando, e a gente se conscientizou. E a gente só vai avançar quando a gente tiver ações específicas e mostrando o que acontece naquelas ações, o que foi feito com aqueles recursos, aonde nós fomos buscar aquele recurso. E que gere discussão. Que gere a discussão. Da própria sociedade. Quanto mais discussão sobre isso, a gente vai avançando. E, obviamente, a gente avança, ao meu ver, de uma forma positiva. Vai quebrando as arestas com relação a... vamos dizer assim, os pensamentos, o fake news que existe, né, com relação à maçonaria, a história do passado, de bode, não sei de quê, aquilo tudo, e as pessoas vão se integrando com relação a isso, né? E contamos um pouco da história com relação por que existiu essa história, dizer, não, se comunica por sinais, esse tipo de coisa, é que lá atrás, lá em 1700, a maçonaria, na verdade, foi criada. Quem criou o grande foco da maçonaria foi a Igreja Católica. É verdade. E a Igreja Católica, quem construía as igrejas, os templos no mundo inteiro, era os maçons. Porque em francês, pedreiro é maçons. Exatamente. Então eles eram aqueles pedreiros, na nossa linguagem, que iam construindo os templos, que levava 5 anos, 10 anos. Em determinado momento, né, um papa da vida achou que poderia, em algum momento, haver uma concorrência com relação à igreja. Por quê? Porque quando você ia para determinados locais, onde ficava anos e anos fazendo um templo, eles formavam famílias, eles se reuniam no final de semana, e aí era aquele núcleo dos maçons, dos pedreiros. Verdade. E aí cada vez o grupo foi aumentando. Como começou a perseguição da igreja com relação a isso, se fez necessário você saber com quem você estava falando, porque existia realmente uma inquisição terrível contra os maçons. Agora, deixando claro que a maçonaria não é e nunca foi religião. Nunca, pelo contrário. Pelo contrário. Só entra quem tiver alguma religião, qualquer uma. Perfeito. Pode acreditar em qualquer coisa que queira. Não quer aquela pessoa que, se não acredita em nada, realmente ele não pode entrar na maçonaria. E a diferença da maçonaria para qualquer outro tipo de instituição leva muito, como leva para a religião. Mas por que não pode entrar na reunião? É porque para você entrar na maçonaria, você tem que ser indicado por um maçom. Certo. Você não chega lá na porta e entra. Eu quero entrar, não. Tem que ser avaliado quem é você, o que é que você quer. E tem uma coisa interessante, que nessa, vamos dizer assim, nessa indicação, é feita uma reunião, vai na casa da pessoa. Se a esposa do candidato não autorizar, ou esposa, ou namorada, ou mãe, ele escolhe uma pessoa do feminino, gênero feminino, para poder dizer assim, não vejo problema nenhum.
E é exatamente para começar a ter uma aceitação da própria família. Perfeito. Porque a ideia é família. Não, isso aí foi o mais importante de tudo, dessa evolução, porque realmente, antigamente, era um tabu, né? Ninguém sabia exatamente o que era maçonaria. Quando um maçom queria saber se o outro era, já houve um sinal, acho que era até assim, né? Que havia um sinal. Tem milhares. Milhares, etc. E aí identificava. Fora disso, era aquele negócio misterioso. Por que misterioso se estava fazendo o bem? E aí, eu acho que isso é muito importante deixar claro. Fazer o bem. Como é que a maçonaria age nesse sentido? Geraldo, a gente pega, a gente chama os APJistas, são aquelas pessoas, aqueles rapazes e moças que ainda não têm 18 anos, que ficam... normalmente o pai, a mãe e tal, leva e vai participando daquele ambiente maçônico. E os rapazes, quando chega a 18 anos, ele entra, aí ele já pode ascender a ser o maçom. E aí ele entra como aprendiz, depois passa a companheiro, depois passa a mestre, e tem uma evolução dentro da maçonaria. E as meninas, elas ficam também, entrou toda a filosofia maçônica, e que faz a parte exatamente da parte feminina, onde a gente está buscando e dando vamos dizer assim, tarefas efetivas, onde elas possam se animar com relação àquilo. Não crie com relação à saída, como eu estou te falando, o cara vai para a loja e fica, mas por que sai tarde, chega tarde? E aí ela se envolve naquelas ações sociais e vai desmistificando, e a gente se fortalece. Por quê? Porque as mulheres, elas têm, na verdade, elas são mais sensíveis. Elas quando elas pegam uma tarefa, elas têm muito mais afinidade para chegar em algum lugar, explicar. Perfeito. E ser muito mais interativo, se integrar também com aquela comunidade. Exato. A gente percebeu. Da roda, né? Da roda. Então, e a gente parte que a masculina, às vezes o cara fechada, não sei o que, já tem uma barreira porque eu tá conversando um homem com a mulher lá. Quando é só a mulher, fica muito mais fácil a convivência. E dentro dessa experiência que a gente vê no nosso dia a dia, é uma forma que a gente está entendendo que nós vamos evoluir com mais velocidade. É história, é aquele negócio de fazer o bem sem dizer a quem, não é verdade? E aí eu pergunto a você, esse bem tem sido traduzido em que tipo de ações? Geraldo, na ação na hora que você imediatamente está precisando por algum tipo de catástrofe, de alguma coisa que aconteceu, até o cara perdeu o emprego e está sem uma remuneração, tem lojas que a gente tem escolas funcionando que a maçonaria toma conta, entende? Então, e várias outras ações, como ensinamento específico profissional. Nós agora estamos arrumamos uma máquina de fazer fralda para que a gente possa doar para fralda geriátrica, fralda infantil, que a gente possa, para cada comunidade, aquelas mais carentes, a gente possa dar e ela possa ter uma alternativa que a modernidade está dando em uma comunidade para as mães que precisam daquilo e que, infelizmente, às vezes não tem o recurso para comprar aquilo na farmácia. Então, remédios, a gente tem médicos que se dedicam a isso, a gente tem lojas ali no Prado que tem tratamento dentário, tem a parte nós temos a defensoria, mas temos também advogados que ajudam nesse aspecto com relação a tentar tirar a possibilidade de você não ter uma pessoa que te defenda. É verdade. Eu queria até falar uma coisa interessante, de novo, todas as vezes que eu trato desse assunto eu falo nisso, para vocês entenderem o que é a estrutura. Essa estrutura é muito parecida com a própria estrutura do Estado, né? Então aqui na maçonaria existem todos os cargos que o Estado tem, mais ou menos. Na verdade, é bom você fazer essa colocação, porque a nossa república, ela veio de proposta da maçonaria. Perfeito. E foi o Dom Pedro, exatamente, que era maçom. Isso. Que quando ele se convenceu da criação da República, a maçonaria foi que na verdade, auxiliou constituindo os três poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, as performances depois do Ministério Público. Isso veio da maçonaria.
A maçonaria se envolveu diretamente na libertação dos escravos. A maçonaria comprava os escravos para alforriar eles. Então, tudo isso, inclusive, aproveitando esse momento, convidei o Douglas Aprato, e ele no dia 23 de agosto... Nós vamos falar sobre o dia 23, conta pra gente. Vamos comemorar o dia do maçom dia 20, mas estamos botando para 23, porque é uma sexta-feira. De agosto. E vamos fazer um grande encontro. E o nosso palestrante vai ser exatamente o Douglas, que ele tem, obviamente, como ele é um grande historiador, ele já tinha aí, começamos a conversar, ele já sei tudo isso, e ele quer, qual é a ideia? Que ele passe para a sociedade. Vai ser um encontro aberto no auditório, nós estamos fazendo uma previsão de pelo menos 300 a 400 pessoas, estamos buscando esse local, e envolvendo a sociedade, o mais importante, a sociedade. Eu ia perguntar, aberto à sociedade. Toda a sociedade. Para que ela comece a entender como é que as coisas funcionam. Como é que funciona. Isso é muito importante. Como é importante você também envolver a imprensa nisso, né? Vamos lá, conta como é, você viu, é diferente. Porque parece que há uma certa incerteza, ou, digamos assim, ainda um pouco de medo de se divulgar. Por que não? Exatamente. Não, existia o preconceito, era tão grande que a própria maçonaria, há anos atrás, né, a pessoa não falava que era maçom. Exatamente. Entendeu? Hoje, pelo contrário, onde você vai, não, eu sou maçom, e está havendo cada vez mais uma adesão de se mostrar fora das quatro paredes, que é uma loja. Entendeu? Até criar o desejo do cidadão que conhece o tipo de ações da maçonaria a dizer, poxa, eu até queria. Exatamente. E você botou o carro-chefe, que você colocou, e quando a gente está querendo que a pessoa comece a querer indagar sobre como é que a maçonaria tá, vou fazer o seguinte, você vai entrar e você vai participar de tudo disso aqui. Perfeito. E de certo modo, está tendo uma corrente, nós criamos também um desafio com todos quem toma conta dessas lojas, dessa oficina, se chama Venerável Mestre. Então, esses veneráveis que a gente tem 26 em Alagoas, são 26 lojas. E são 13 em Maceió e 13 fora do estado, fora da capital, nos municípios. E a gente nós fizemos um desafio para todos eles, que a gente quer dobrar o número de maçons. Hoje a gente tem ativo 450 maçons no estado, certo? Então são 450 maçons, 450 fraternos, porque tem só quem não for casado, mas em média a gente teria umas 900 pessoas envolvidas diretamente, né, nas ações da maçonaria. E nós pensamos isso, por que não fazer um desafio a esses veneráveis das lojas, no sentido de que dentro do seu relacionamento familiar, profissional, de vizinhos, né, dentro da comunidade, que você tem o desafio de trazer até o final do ano, pelo menos mais um. Perfeito. Eu vou aproveitar para lhe perguntar, nesse evento que vai acontecer no dia 23, o cidadão comum pode ir? Claro, qualquer um. Mas ele vai a convite ou ele... Como é a história? Não, a gente vai fazer uma divulgação. É isso que eu ia dizer. Na semana que vai anteceder a esse evento, nós vamos, até com a ajuda sua, nas redes sociais e nas rádios e na TV, que a gente vai dividir alguns colegas nossos, alguns irmãos, como nós nos tratamos, que possa ir nesses órgãos de comunicação para fazer esse convite. Dizer o local, onde é que vai estar aberto, onde é que todo mundo pode participar. Pronto, isso aqui é importante. E aí vamos dizer, dessa forma que a gente acha que vai avançar, e eu não tenho dúvida com relação a isso. Eu acho que vai começar com isso a fazer uma desmistificação da coisa. Né? Tanto é que nós pegamos agora o nosso carro-chefe para esse ano, nós vamos começar a fazer essa comemoração efetiva. Nós vamos agora, esse ano, vamos eleger a mídia. Então nós vamos ter uma comenda já criada, onde nós vamos oferecer, vamos ter vamos dizer assim, um grupo de pessoas envolvidas que tem conhecimento do jornalismo alagoano, e que a gente possa, nesse primeiro ano, já ofertar essas comendas
que a gente quer fazer como um calendário anual. Perfeito. E que a gente possa, na verdade, dar às pessoas que mais realmente merecem, que têm o interesse de ajudar, e têm o interesse de divulgar, que sejam pessoas... Estímulo à divulgação. Estímulo à divulgação. Perfeito. Então, bom, vamos combinar uma coisa. Uma semana antes, ou talvez um pouco mais, você volta ao programa para a gente fazer a divulgação do evento, como é que fica, como é que não fica. Com certeza. Onde é, que ainda não se sabe onde é. A gente está buscando o maior espaço e estamos vendo aí, me parece que a gente tenha no Jaraguá, onde a gente fez até a nossa aposta, que são 400 lugares lá. É verdade. Então acho que a gente faz um evento legal lá. Tá bom. Valeu, meu caro Otávio Lessa, que coisa boa você tá sempre conosco. Eu que agradeço dessa oportunidade, e a gente fala sempre de tribunal e agora estamos falando de outra coisa. Hoje eu disse logo no início, tribunal não, hoje não. E isso pra gente é um avanço, e a gente precisa desse entendimento de vocês, de todos da mídia, que a gente possa desmistificar e na verdade, colocar as ações, colocar a realidade, que as pessoas julguem sempre o que é mais dentro de uma realidade, não do que está supondo que seja. Valeu, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Vamos até os nossos comerciais, lembrando a vocês que o Sebrae, hein? Olha o Sebrae aí nos ajudando a ser cada vez mais empreendedores. Vamos lá, voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo, que tem presenças ilustres, e eu quero agradecer, está por trás das câmeras, a visita da minha amiga Liara Nogueira, essa jornalista tão competente, tem mostrado toda a sua graça, juvenilidade, etc., nas nossas emissoras. E ela sabe o quanto eu gosto dela e da família toda. Muito bem, mas nós estamos com uma convidada aqui, que eu acho que vai tratar de um assunto que eu gosto muito. É a Maria Luísa Machado. Ela é a diretora executiva de Planejamento Urbano e Cidades Inteligentes de Maceió. Tudo bem? Tudo bem. Uma menina, tá vendo? Olha aí. Gosta de planejamento? Eu amo planejamento. Que coisa boa. A sua formação é essa? Eu sou arquiteta e urbanista. Olha aí, mais uma arquiteta e urbanista aqui, viu? Ei, mais uma arquiteta e urbanista aqui, ó. Olha aí. Tá vendo? Ela é arquiteta. Amo em casa. Exatamente. Bom, Maria Luísa, você entra num assunto que tem sido alvo das minhas reclamações há muitos anos. Ei. Cadê o plano diretor de Maceió? Estamos Desculpe fazendo. a cacetada logo de cara, mas onde está? Acho que é uma pergunta super válida. Estamos elaborando e estamos agora retomando esse processo, né? É um processo importantíssimo, é um processo que ele demanda participação popular. E nós do IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maceió, pela Prefeitura de Maceió, estamos retomando esse processo. Agora veja bem, retomando esse processo aqui é o problema. Quanta gente vem retomando esse processo e tem sempre uma coisinha ali no meio do caminho, é a Câmara que não avança com a coisa, é a própria Prefeitura que não avança. O que é que acontece exatamente? Quem é contra esse planejamento? Me conta. Não, com certeza não tem ninguém contra, mas o que acontece, na verdade, o que aconteceram foram vários fatos de grande impacto, né? A gente teve, durante esse processo de revisão, uma pandemia,
em um contexto global que altera todas as condições de planejamento urbano, e localmente nós tivemos também a questão da subsidência dos bairros. Então, nesse processo de muito tempo, de realmente várias equipes que passaram pela revisão do plano diretor, acho que um momento muito chave é justamente a criação do Instituto. Porque, vamos lá, Curitiba tem 65 anos de um Instituto de Pesquisa e Planejamento, e Maceió teve esse intuito, essa vontade da gestão de criar um Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano para Maceió, com uma das missões que é a revisão do plano diretor. Bom, e que vem desde 2010, estou certo ou errado? Que vem desde 2015, o processo de revisão. Processo de revisão. O processo de revisão Mas é desde 2015. Mas o último plano diretor foi quando? É de 2005. 2005, mas isso. Você me ajuda. Aí eu pergunto a você, como é que se pode? Outro dia eu estava com o André, que é diretor do DMTT, e eu estava dizendo, como é que você pode fazer projetos de mobilidade urbana sem você ter um plano diretor? Me conta. Isso. O plano, ele é o instrumento principal para o desenvolvimento da cidade. A gente precisa dele, a gente precisa desse instrumento que diga para onde a gente quer desenvolver a cidade, para onde a gente quer fazer crescer a cidade, como é que a gente imagina essa cidade. Então, ele é essencial. Durante esse período, a gestão, ela nunca teve sem uma secretaria de planejamento. Eram secretarias adjuntas de planejamento, conectadas à secretaria de urbanismo, de licenciamento. E com o IPLAN, a gente tem uma maior força para a cultura de planejamento. Porque é isso, a gente precisa imaginar a cidade a curto, longo, médio e principalmente a longo prazo, né? Uma cidade que é para pessoas que ainda nem nasceram. Claro. Aí eu pergunto, nesse momento, exatamente nesse momento em que você está à frente disso, o que você já pode nos adiantar desses estudos? Certo. Nossa etapa agora, como eu comecei a falar, de retomada de revisão, é inicialmente fazer esse momento de escuta com a população. A gente precisa, depois, como o senhor mesmo falou, de tanto tempo trabalhando... Quem? Senhor? Que senhor? Foi. Vamos lá. Que você mesmo falou desse momento tão demorado, né, de ter esse processo até longo do plano. A gente precisa ter esse momento de retorno à escuta. A gente precisa ouvir o que a população quer de diversos temas. Então, o momento que a gente está hoje é de retomar oficinas participativas do plano diretor. Muito bem. Aí eu pergunto já uma coisa que você já tocou. Para onde você acha que deve crescer essa cidade? Nós temos algumas coisas interessantes. Uma delas é praticamente o abandono daquele Praia do Sobral, tudo aquilo ali, que é maravilhoso e devia ter crescido por ali. Não cresceu, a gente sabe por quê. Até brasquei da história ainda. Me conta. Eu tenho várias perspectivas de onde a cidade deve crescer, principalmente dela ser uma cidade voltada para as pessoas, da gente ouvir as pessoas, de ter políticas públicas que escutem e que tenham participação popular. Mas eu acho que não cabe a mim, nesse momento, dizer para onde a cidade deve crescer. Eu acho que é por isso, principalmente, que a gente precisa dessas oficinas. A gente precisa ouvir para onde a população quer que a cidade se desenvolva. E, claro, com a equipe técnica, a gente teve esse momento de restabelecer, de reativar o conselho do plano diretor, que é uma instituição formada por várias entidades que ajudam tecnicamente também. Então, são várias instâncias. A gente escuta a população, vê quais são as angústias, as dores, os anseios, as sugestões, e escuta também a parte técnica, né? A parte técnica que está lá no IPLAN, que estudou para trabalhar com isso, também o conselho. Entidades como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Instituto de Arquiteto, associações de moradores também estão nesse conselho. Bom, aí, veja bem, a gente tocou sobre a questão da mobilidade urbana. Nós temos um problema aí terrível, que é essa famosa Fernando de Lima, né? Que ninguém dá uma solução para isso. Como é que você enxerga? Ainda que você não tenha escutado a população. Sim. Eu acho que o incentivo ao transporte coletivo é uma das questões principais para a gente trabalhar. Nas oficinas, a gente está propondo levar temas transversais, onde a gente trabalha habitação, dinâmica imobiliária, expansão urbana, qualidade urbana e ambiental e mobilidade. Não só essas, tem outras questões que a gente vai trabalhar nessas oficinas, mas mobilidade está entre uma delas. Agora, mobilidade é um dos mais sérios problemas. Avançar para onde? Na tua cabeça.
Acho que principalmente em relação a isso, sabe? A gente buscar esse transporte coletivo, esse transporte de massa de qualidade. Mas continua dentro do afunilamento. De que forma? Hoje a gente tem vários transportes coletivos passando por uma mesma via, certo? É verdade. E aí, com a probabilidade, né, esse lançamento, inclusive, do BRT, a gente vê uma linha de transporte de massa que acaba com todas essas outras linhas. Então, a gente tem um transporte de massa único percorrendo por um corredor principal na Fernandes Lima e que evita esse engarrafamento. Todos chegam nos terminais do BRT e o BRT leva para os principais pontos da Fernandes Lima. Mas em determinado momento vai acontecer de novo o mesmo estrangulamento, você não acha? Não, eu acho que a gente tem vários exemplos no mundo. Temos, mas de avenidas de transporte largas. Mas principalmente da cultura de transporte coletivo. Eu acho que a cultura do transporte coletivo... Que não existe aqui. Não existe ainda, né? Existe pouco ainda, mas com o lançamento de transportes coletivos assim de qualidade, com uma comunicação eficiente, com a cultura de que a cidade é para ser vivida dessa forma também, né? A gente deixar essas questões individuais, carros, e passar a usar o transporte coletivo de qualidade, eu tenho muita esperança nisso. Olha, eu cheguei aqui em 1997, já vi o problema da Fernandes Lima e a gente discutia muito isso. E uma das coisas que eu sempre falei foi o seguinte: por que não fazer o monotrilho no meio da Fernandes Lima até o aeroporto? Por que não fazer? No plano vigente, inclusive, tem algumas outras possibilidades de transporte que poderiam ter sido feitas nesse decorrer e que realmente vão alterando pelas tecnologias que vão surgindo. Eu acho que o BRT hoje, para a nossa realidade, ele é fundamental e ele faz esse papel, né? Ele tem esse corredor principal e ele consegue passar ali sem ter diversas linhas piorando o mesmo local, entende? Congestionando um local só, porque ele passa a ser uma linha, um coletor-tronco. Muito bem. Como é que você define aí no seu projeto cidade inteligente? Cidade inteligente é aquela que principalmente vou falar assim, a gente pensa muito cidade inteligente só voltada à tecnologia. E eu vejo além disso, eu acho que uma cidade inteligente é aquela que cuida do habitante, aquela que cuida do cidadão, que entende as angústias, né, as dores do cidadão e consegue resolvê-la de forma eficiente. Para mim, essa é a cidade inteligente. Então você acha que a comunicação entre o poder público e o cidadão está falho? Não acho que está falho. Eu acho que a gente consegue, inclusive com a criação do IPLAN, essa comunicação tem sido muito mais realizada em relação à participação popular com política pública. A gente tem o Plano de Gestão Integrada da Orla, que vem numa sequência de oficinas, que a gente consegue se comunicar diretamente com a população. Então eu acho que está cada vez melhor. Bom, isso é a questão da Orla, mas Maceió não é feito só de Orla. Com certeza. Pelo contrário. Nós temos N bairros que precisam desse tipo de atenção. E aí volta a pergunta inicial: para onde você acha que a cidade vai crescer? Vou dar um exemplo já puxando para o que a gente está fazendo, certo? Toda a nossa metodologia foi pensada justamente nesse sentido. A gente quer percorrer vários bairros da cidade e ouvir em diferentes locais fazer essa escuta com a população e entender o que é que ela precisa, né? E o que é que a gente pode aprimorar e colocar no plano diretor. Então, as nossas oficinas, elas estão previstas para acontecer em 3 bairros diferentes: Vergel, possivelmente Cidade Universitária, e aí é onde a gente quer reunir justamente todas essas questões. O que é que o Benedito Bentes precisa? O que é que a Cidade Universitária precisa? O que é que o Clima Bom está precisando? Quais são as demandas dessa população? Importante. E uma outra ainda também perto do local onde aconteceram as realocações, né? Talvez, possivelmente no Farol. E essas oficinas, elas são divididas em 3 temas emergentes, que a gente entendeu. O contexto atual da realidade é diferente de quando a gente parou de conversar, né? Nunca realmente parou, mas parou de fazer a escuta sobre o plano. E nós elencamos 3 temas sobre isso, que é em relação a mudanças climáticas, direito à cidade,
num perfil, numa abordagem de interseccionalidade, entender como é que o território pode ser justo para todos e também reestruturação da paisagem urbana. Com toda a questão da realocação, como é que a gente entende a nossa paisagem urbana e a nossa cidade, como é que ela pode se reestruturar nesse novo momento que a gente vive. Bom, veja bem, quando existe um plano diretor realmente bem estruturado, ele é pensado para um determinado número de anos. E ele é pensado para que sigam determinadas regras. Mas a população, de modo geral, não segue regras. De modo geral. Então, o plano pode ser desestruturado pela própria população. Isso é previsto? É previsto, sim, desde todo esse processo de revisão, né, que já tem um tempo, desde o início foi previsto a questão de, entre os temas transversais, a questão da gestão participativa. Ou seja, no Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal de Política Urbana, a gente precisa atualizar o plano de 10 em 10 anos. Isso. Entre esses 10 e 10 anos, por que a gente vai conversar hoje, 2024, e só voltar a conversar daqui a 10 anos? Não, a gente sabe que isso não funciona. Para que a gente consiga que a população se aproprie da política pública, ela precisa estar sendo incentivada a participar de outros momentos no decorrer desses 10 anos. Então, não vou, como está em construção, eu não tenho esse cronograma ainda. Mas vamos dizer, de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos, a gente precisa restabelecer esses momentos para a gente conversar, debater sobre a cidade e de fato, colocar o plano em ação. Né? Muito bem. Mexendo numa ferida, que é o bairro do Pinheiro e os outros 4 bairros, como é que você enxerga isso? Você acha que o serviço público pode entrar para uma reestruturação daquilo ali? De que maneira? Olha, essa, sobretudo, é o tema da oficina que eu acho uma das mais importantes, sabe? É o terceiro tema, como eu já havia falado, é a reestruturação da paisagem urbana. Essa realocação, né, essa mudança, ela precisa ser entendida sobre diversos aspectos. E é isso que a gente tanto debate internamente e que vamos debater externamente. A gente precisa valorizar e resgatar, fortalecer o patrimônio cultural, a paisagem que ali se encontrava, a paisagem que ficou também. Esses espaços públicos que antes eram ali, o adensamento que foi realizado para outros locais, como é que fica agora em relação a transporte, a mobilidade, a deslocamento. São várias questões até ambientais que precisam ser estudadas com calma e com muita multidisciplinaridade. Não tenha dúvida, até porque aquilo ali provocou uma mudança numa determinada e grande fatia da sociedade. Sim. Que hoje pensa de maneira diferente. Né? Exatamente. O que você gostaria de acrescentar a essa entrevista? Essa entrevista eu gostaria principalmente de convidar a quem nos assiste a participar do plano. Eu acho que toda a nossa conversa foi muito... bateu muito nessa tecla de que a gente precisa ter essa política pública e, sobretudo, eu acho que é o nosso entendimento que a gente precisa ouvir a população. Então, vão ocorrer oficinas. Essas oficinas participativas vão ser dias 20 de julho, dia 27 de julho e dia 3 de agosto. Vocês vão divulgar bastante? Estamos divulgando. Bom, e será onde? A primeira será na Escola Municipal Nosso Lar, lá na Ponta Grossa. Certo. De 8 às 18, é um dia todo, é um sábado, o dia todo, a gente participando com o primeiro tema de mudanças climáticas. A segunda provavelmente será na UFAL e a terceira nós divulgaremos o local em breve também. E uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que o plano diretor, essa revisão tem um site, que é planodiretor.maceió.al.gov.br. Muito boa essa informação, muito boa. Eu sou o primeiro que vou chegar lá. Okay? Gostaria de acrescentar outra coisa. Diga. Nesse site, a gente explica o plano, explica as oficinas e tem uma aba de contribuição online. Ótimo. Vão ter várias placas espalhadas na cidade com o QR Code e acesso ao site, na qual as pessoas podem participar online, aquelas que não conseguirem ir para a oficina. Muito obrigado, Maria Luísa Machado, que é a diretora executiva de Planejamento Urbano e Cidades Inteligentes de Maceió. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Agora eu quero convidar você para assistir comigo o vídeo do Sebrae com a Isabel Valença. Vamos lá. Ei, bateu aquele desespero porque quer fazer investimento na sua empresa, mas não sabe como conseguir o dinheiro que precisa? Acessar a Creta é um dos temas que mais interessam a quem tem um negócio. Sempre tem alguma coisa para melhorar na empresa, investimentos para fazer ou aquelas contas que sempre fogem do controle. Mas a dúvida é: quem é MEI tem esse direito?
Fica aqui até o final que eu vou te contar o que você precisa saber para pedir um empréstimo sendo MEI. Oi, meu nome é Isabela Valença, sou colaboradora do Sebrae Alagoas. Primeiro eu já começo te falando. Sim, você que é microempreendedor individual, também conhecido como MEI, pode solicitar um financiamento no nosso sistema financeiro. Lembrando que para se enquadrar nessa categoria é preciso ter faturamento anual até R$81 mil, tá certo? Mas antes de fazer uma solicitação de crédito, a gente precisa conversar sobre uma etapa muito importante. É preciso que você, como MEI, passe por um planejamento prévio. Isso vai te ajudar muito a dimensionar o valor necessário para o seu investimento, além de ser uma fonte de informações que darão segurança a você e à instituição financeira que você está solicitando o dinheiro. Aí você me pergunta, vem cá Isabela, o que é preciso ter nesse planejamento? Bora lá! É importante constar o orçamento do investimento desejado, as receitas e despesas do negócio, com os indicadores que vão demonstrar a real capacidade de pagamento das parcelas que vão ser comprometidas e possíveis garantias que serão dadas no cumprimento desse investimento, tá certo? E aí, gostou de todas as dicas? Lembre-se de que o Sebrae pode ajudar a sua empresa nesse processo de preparação para acesso ao crédito. A gente te oferece orientação, capacitações e consultorias para que você tenha subsídios para tomar a melhor decisão. É só falar com a gente pelo 0800 570 0800 por ligação ou WhatsApp e agendar um horário com o nosso time de especialistas. Agora, compartilhe o vídeo para todo mundo que está precisando. Até a próxima. Beijo. Tchau. Gostou? Aí, tá vendo? A Isabela Valença é formidável. Muito obrigado a vocês todos que estiveram conosco. Até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Obrigado, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.